nós vamos refletir sobre o tema o poder do amor. É natural, atualmente, na nossa sociedade, né, aqui terrena, pelo nosso grau evolutivo, se fala muito em com relação às coisas materiais, né? O poder relativo a determinadas funções que permitem comandar outras pessoas, o poder relacionado às riquezas, que também acabam por permitir influenciar, né, e outras pessoas. Mas à medida que vamos estudando o Evangelho de Jesus e as informações detalhadas que o Espiritismo veio nos trazer, vamos alargando os nossos horizontes e percebendo que o verdadeiro poder que rege o universo é o poder do amor. Porque os outros poderes, nomeadamente esses materiais, né, da riqueza, dos cargos, são transitórios e devem ser exercidos de acordo com as leis universais em que se destaca a lei do amor. A lei do amor, que como está no livro dos Espíritos, envolve o amor, a justiça e a caridade. Para se refletir sobre justiça, a verdadeira justiça, é preciso se refletir sobre o amor, o papel do amor nas leis divinas. Para se analisar determinadas situações, determinadas atitudes, é preciso ter em vista o amor, porque a própria ideia de justiça, ela exige que nós refletamos sobre o papel do amor, assim como a caridade, que seria o exercício, não é, do amor. Então, é muito importante a lei do amor, e por isso, há 2000 anos, Jesus nos disse, como está lá registrado em Mateus, no capítulo 22. Perguntaram os fariseus a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Porque eles perguntavam, os fariseus, muitas vezes, para tentar testar Jesus, para que eventualmente ele falasse algo que pudesse incriminá-lo, pudesse servir para uma acusação. Então, eventualmente, os fariseus que não gostavam dos ensinamentos verdadeiros de Jesus, tentavam fazer perguntas para ele. E numa dessas perguntas perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Interessante que Jesus, saber a importância, não é? Ali de dizer qual seria o grande mandamento da lei, ele não parou por aí. Ele referiu a importância dessa compreensão da divindade, da existência de uma lógica universal, uma inteligência que permeia o universo, da compreensão de que fomos criados, não fomos nós que criamos o universo, nós somos criaturas criadas por algo. Esse algo é Deus. E essa compreensão, ela permite o desenvolvimento de outras ideias, outras reflexões, sentimentos mais amplos, uma ligação com aquilo que nos criou, que é Deus. E assim, uma evolução contínua, que naturalmente vamos compreendendo Deus à medida que a nossa inteligência, a nossa moral se desenvolve.
Mas Jesus, após falar na importância de amar a Deus com todo o nosso coração, ele vai dizer: o segundo mandamento, o segundo, semelhante a este, é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus já deixou claro tanto a importância desse amor a Deus, que à medida que compreendemos as leis da natureza, né, os detalhes magníficos do universo, nos faz louvar cada vez mais a Deus, o Criador de tudo, a importância de nós amarmos uns aos outros. Porque, sendo nós todos criados por Deus, e nós todos amando a Deus, devemos amar aquilo que Deus criou, que são todos os espíritos, como nós. E Jesus conclui: nestes dois mandamentos está baseada toda a lei e os profetas. Então, a importância do amor, porque nesses dois mandamentos que Jesus nos trouxe há 2000 anos, como a base essencial das nossas reflexões diárias, da nossa evolução, está o amor a Deus, o amor a nós mesmos, o amor ao próximo. Então, é por isso que o Espírito Lázaro, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. Nós sabemos que nós evoluímos constantemente na nossa jornada evolutiva. Deus nos criou espíritos simples e que, à medida que vamos experienciando nessa nossa jornada evolutiva, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, que por sua vez vai auxiliar o desenvolvimento moral. Então, esse desenvolvimento moral se relaciona também com os nossos sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência. É um sentimento e é o por excelência, porque ele é muito importante na nossa jornada evolutiva. Ele é o sentimento que vai fazer com que nós não só auxiliemos os outros, sejamos benevolentes um para com os outros, mas que sejamos indulgentes para as imperfeições dos outros. Porque muitas pessoas erram assim como nós erramos. Mas é preciso, como nos ensina Jesus e a doutrina espírita, sermos indulgentes para com essas imperfeições. Não desejar o mal do nosso irmão em humanidade porque ele errou. Desejar o bem. Que ele possa melhorar, que ele possa mudar de atitude, de pensamento, assim como nós mesmos que tanto erramos. E também perdoar, o amor que vai nos levar ao perdão. Pessoas que eventualmente possam fazer mal a nós, nos ofender. E esse amor, esse sentimento sublime, vai nos levar a esse perdão. Então, o espírito Fenelon, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, em que tem muitas passagens justamente sobre o amor, vai dizer o seguinte: a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina.
no caso aqui, a doutrina do Espiritismo. Porque aqui, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, estava no surgimento do Espiritismo, em que Allan Kardec fazia as suas investigações, fazia perguntas aos espíritos, e então coordenou as respostas dos espíritos superiores, que ele conseguia identificar as respostas como vindo de espíritos superiores, a partir de um rigoroso critério de comparação, de lógica. E aí os espíritos já alertavam aqui que o amor, a lei de amor, constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, o que veio justamente a convergir, a se alinhar com o que Jesus dizia, que o Espiritismo vem justamente para reafirmar os ensinamentos de Jesus, porque os espíritos superiores que vieram trazer as informações do Espiritismo são espíritos enviados por Jesus, o governante do planeta Terra. Então, esses espíritos vieram reafirmar os ensinamentos de Jesus e trazer mais detalhes, muito mais informações e detalhes dos ensinamentos que Jesus havia nos ensinado. Então, essa lei de amor vai constituir o primeiro e mais importante preceito do Espiritismo, porque é ela que um dia matará o egoísmo, ou seja, acabará com o egoísmo, seja qual for a forma sobre a qual ela se apresente, visto que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Então, nós aprendemos sobre a importância de amar, não é? Os nossos irmãos em humanidade. E esse amor é um amor que vai se estender cada vez mais à medida que nós evoluímos. Vamos realmente compreendendo, não só na letra fria, mas a partir do sentimento de amor que vai se desenvolvendo dentro de nós, que todos os habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnados, e além do planeta Terra, são criados por Deus. E assim, têm o seu objetivo de alcançar a perfeição, assim como nós. E que se nós cometemos erros e também outros espíritos, devemos desejar tanto que nós nos reabilitemos e sejamos melhores, assim como os nossos irmãos em humanidade. E assim o nosso amor vai se expandindo, não é? Não só para nós mesmos, mas para os nossos familiares, para os grupos que fazem parte das nossas sociedades, para os irmãos que fazem parte dos nossos países, das nossas nações, mas principalmente para a humanidade inteira, porque todos nós somos irmãos criados por Deus. Então é justamente o amor que nós precisamos exercitar, a sensibilidade dos nossos sentimentos, que vai permitir que nós diminuamos os pensamentos de segregação, de beliculosidade, de afastamento, de separativismo, para um sentimento de amor que busca a união, que busca o pensamento para que todos possam compartilhar da ceia que Jesus
exemplificou a ceia de ajudar a todos sem nenhum preconceito, sem nenhuma necessidade de aparecer, mas sem buscar nenhuma recompensa. Então, esse amor é que vai nos impulsionando para essa superação do pensamento mais limitado, de um amor mais dividido, para um amor mais amplo. Ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito Sanson, ele vai nos dizer o seguinte: amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria a si mesmo. E aqui já é um, um modo, um método que nos é dado muito importante para os desafios do nosso dia a dia. É natural que tenhamos dificuldades muitas vezes na hora de decidir como devemos agir. Como Jesus já havia nos dito, e aqui o Espírito Sanson veio nos lembrar, é importante que nós pensemos em fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. E assim, não simplesmente de uma forma egoística, não é? Se eu tenho um determinado gosto, por exemplo, então todas as outras pessoas devem ter o mesmo gosto que eu tenho. Não é isso que essa orientação nos quer dizer. Essa orientação nos quer dizer que se nós temos, por exemplo, um determinado gosto, um determinado interesse, nós gostamos que o nosso gosto, nosso interesse seja levado em consideração, seja respeitado. Então, logo, eu devo respeitar, devo levar em consideração o gosto, o interesse que o outro tem. Então, dentro das diferenças que todos nós temos entre nós podemos agir com amor para nos respeitarmos uns aos outros. Buscar essa flexibilidade de saber que cada um está na sua jornada, diante das suas circunstâncias e seus desafios, e buscarmos de forma paciente auxiliarmos todas as pessoas que cruzam conosco nas nossas jornadas. E continua o Espírito Sanson. É procurar em torno de si, ou seja, dentro de nós, o sentido íntimo e também ao redor de nós, como ele diz, de todas as dores que acabrunham os vossos irmãos. Então, as dores que causam desgastes nos nossos irmãos, para que possamos suavizá-las. Então, vejamos aqui o cuidado que ele nos propõe, não é? Procurar um papel ativo, né? E a caridade é o amor em exercício, procurar o sentido íntimo, aquilo, a causa íntima, né, daquele problema, para buscar suavizar, é considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Já que os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito.
nós vamos justamente nessa nossa jornada que o Espiritismo esclarece, em que após sermos criados por Deus, nós convivemos com diversos espíritos, né? Seja no estado de encarnado ou no estado de desencarnado. E nesse convívio que nós fazemos, por exemplo, com os nossos familiares desta encarnação, nós desenvolvemos laços de afetividade. Nós superamos desafios, resgatamos faltas do passado, enfim, nós desenvolvemos a relação. E essas relações que se criam, que se desenvolvem, jamais deixarão de ter valor. Porque enquanto espíritos imortais, nós nos reencontraremos diversas vezes. E assim, os nossos laços de amor vão aumentando, porque nós vamos nos relacionando com diversos espíritos nessa nossa jornada evolutiva. E assim, nós vamos, pela experiência, desenvolvendo um amor que vai abarcando toda a família humana, o amor que Jesus demonstrou por nós. O espírito Fenelon, também no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício são todas essas virtudes filhas do amor. Então, a importância do conceito da ideia de amor é justamente o nosso amor, o exercício do bem, e daí a importância de nós buscarmos exercitar no nosso dia a dia gestos de gentileza, gestos de auxílio às pessoas que precisam, porque essas atitudes vão desenvolver os nossos sentimentos de amor e assim vai auxiliar no desenvolvimento de todas essas virtudes que aqui são referidas: a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento e assim em diante. Por isso que é muito importante tanto, né, as leituras saudáveis, as conversações sadias, mas também, principalmente, buscarmos auxiliar as pessoas que cruzam o nosso caminho nessa nossa jornada, com o cuidado de estarmos atentos, não é? Para identificarmos as pessoas que precisam ajuda e as causas íntimas desses problemas para que melhor possamos colaborar. O Espírito Pascal, também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer o seguinte: se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. A caridade que, como nos diz o Livro dos Espíritos, vai ser justamente a benevolência para com todos, sermos benevolentes de uma forma geral para com todos, e também sermos indulgentes para com as imperfeições alheias. Porque no nosso dia a dia é natural nos depararmos, para além dos nossos próprios defeitos, com os defeitos de outras pessoas. E é importante a indulgência. É não ter sentimento negativo por causa que uma pessoa fez algo que nós identificamos como errado. E também a caridade vai incluir, além dessa benevolência para com todos e da indulgência, o perdão. Mesmo que uma pessoa nos ofenda, a caridade vai nos levar a perdoar aquela pessoa. O amor vai nos levar a perdoar aquela pessoa.
Então, se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. Porque justamente a caridade vai ser o exercício desse amor. Se nós nos amamos mais, a caridade vai ser melhor praticada. Vamos ser mais benevolentes, vamos ser mais indulgentes, vamos ser mais, vamos perdoar mais. Então, o Espiritismo ele vem nos trazer, vem nos lembrar, vem resgatar, né, na história da humanidade a essência do que Jesus nos trouxe, sem colocar enfoque em questões acessórias, externas, materiais. Não seremos salvos por circunstâncias outras que não o nosso autoaperfeiçoamento. Depende de cada um de nós. Nenhum outro espírito, nem mesmo Jesus, vai nos salvar no sentido de nos colocar, digamos, ao seu lado, num plano espiritual mais evoluído, sem o nosso esforço próprio para alcançarmos as virtudes que Jesus nos ensinou. Então, o Espiritismo, ele realmente nos enriquece muito por colocar, por reorientar-nos sobre a essência daquilo que precisamos fazer. Então, se nós desenvolvemos o amor, a caridade é mais bem praticada. Mas para isso, continua o Espírito Pascal, seria preciso que vos esforçasseis por largar essa couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Porque muitas vezes nós podemos ler, não é, os ensinamentos de Jesus, que o Espiritismo vem nos lembrar e detalhar, sem realmente estarmos abertos, não é, ao desenvolvimento dos nossos sentimentos de amor. Então ficaria, né, como uma leitura fria, sem realmente nos sensibilizarmos para a imensidade do dever de colaborar na obra de Jesus. E essa colaboração que inicia dentro de nós mesmos, por mudar os nossos pensamentos negativos e tentar pensar em coisas positivas, para assim podermos também agir de forma mais proveitosa nessa nossa jornada, porque vamos naturalmente sintonizar com energias positivas, sintonizar melhor com os nossos espíritos protetores que buscam nos inspirar, e assim vamos poder agir também com raciocínio melhor, porque os bons sentimentos influenciam o nosso raciocínio, como a ciência vem descobrindo. Então, é justamente a necessidade de nós refletirmos sobre os nossos sentimentos no nosso dia a dia que vai nos fazer evoluir também de uma forma mais rápido, porque depende de nós o quanto de nós, o quanto nós vamos evoluir nessa nossa jornada atual, nesta nossa reencarnação atual. Se nós refletirmos mais sobre os nossos sentimentos, nós vamos naturalmente
poder controlar melhor os nossos sentimentos, direcionar melhor os nossos sentimentos. Como continua o espírito pascal, a rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se excusava, não repelia aquele que o buscasse, fosse quem fosse. Socorria tanto a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando, pois, e aí ele coloca uma questão para todos nós. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Por vezes, tomamos Jesus como modelo em algumas das nossas ações, mas outras não seguimos o modelo de Jesus. Justamente precisamos desenvolver esse amor universal, né? Conseguimos já desenvolver o amor, mas dentro do nosso ambiente familiar, talvez, ou mais dentro de outro ambiente, mas por vezes não conseguimos desenvolver em um outro ambiente. E assim vamos seguindo essa jornada. Mas quando Jesus nos convidou a segui-lo, ele convidou a seguirmos integralmente. Tanto é que lembramos da passagem que ficou registrada nos evangelhos, de que Jesus dizia que se alguém queria segui-lo, que deixasse tudo e então passasse a segui-lo. Porque é um convite de dedicação integral e não de dedicação parcial, no sentido de não amarmos apenas determinados grupos, mas amarmos a todos. Todos merecem ser amados, assim como nós também merecemos, por sermos criaturas divinas destinadas por Deus à evolução. E o amor, ele tem um papel muito importante nessa jornada evolutiva. Como vai nos contar no livro Luz Acima, o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, após a crucificação de Jesus, os apóstolos, eles continuaram a obra de assistência iniciada com Jesus, em que auxiliavam todas as pessoas que precisavam de ajuda. E então, um dia, conta-se nesse texto, Simão Pedro foi procurado por uma infeliz mulher que trazia consigo todos os estigmas das pecadoras, que ela fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Ela pronunciava palavras torpes, revelava-se semi-louca e doente. Então as senhoras que já estavam na casa, dentro da casa, e essa mulher estava à porta, essa mulher que chegava, as mulheres de dentro se retraíram alarmadas, e o próprio Pedro, né, que já havia recebido preciosas lições no convívio com Jesus, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Então, diante daquele quadro, o texto vai contar
esse texto belíssimo, que Simão Pedro, então, não sabendo como o que fazer, se aceitaria a entrada daquela mulher ou não, pelo preconceito, pela situação de grande vulnerabilidade, de distúrbio e desequilíbrio que ela estava, se deveria ou não acolhê-la para auxiliá-la. Ele buscou então, Simão Pedro, orar. E em breves instantes, no local que ele foi se recolher, num quarto, dentro da casa, ele viu Jesus nimbado de claridade, resplandecente, não longe de suas mãos que se estenderam suplicantes. Então Pedro disse: Mestre, temos à entrada uma pecadora, reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, que farei? Então Jesus entreabriu os lábios sublimes e falou. O Espírito de Jesus, né, que surgiu para Pedro, para auxiliá-lo na continuidade das atividades evangélicas, da boa nova que Jesus trouxe. Então Jesus disse: Pedro, eu não vim curar os sãos. E o discípulo entendeu a referência, mas, ponderando a grave responsabilidade de quem administra, ele acentuou: Senhor, estamos agora sem tua orientação direta. Então, recebê-la-emos neste lar para quê? A fim de julgá-la? E com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou: Nesse mister, ou seja, com esse objetivo, permanecem na terra numerosos juízes. Aí Simão Pedro então fez uma outra pergunta: para fazer-lhe sentir a extensão dos erros? E Jesus disse: Não, Pedro, para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive, conta nossa irmã nas vias públicas milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Simão Pedro perguntou então, para conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma? Também não, disse Jesus. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. E Simão Pedro ainda fez a seguinte pergunta: para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo? E Jesus disse: ainda não. Nesse labor terrível, respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, olvidando as próprias faltas. Então, após Pedro chorar, sem saber o que fazer, soluçante, Jesus se acercou de Pedro, Jesus iluminado e benevolente, enxugou as lágrimas de Pedro e disse: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça, porque justamente como o Espiritismo vem nos esclarecer, a própria ideia de justiça depende da compreensão do amor. Então Jesus diz: nosso ministério ultrapassa a própria justiça, ultrapassa a ideia muito simples de justiça,
porque é preciso acrescer a ideia de amor, de caridade. Só a justiça onde há amor, onde há caridade. Continuou Jesus dizendo: o evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca da morte e traze-a para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Então, logo após, entrou-se em silêncio, diluiu-se a figura irradiante de Jesus, e Simão Pedro levantou-se, deu alguns passos, atravessou a extensa fileira de irmãos espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher acolhedor. Entre, a casa é sua. A mulher perguntou: quem sois? Eu? Falou Pedro com os olhos inchados de chorar. E concluiu: sou seu irmão. Então, o amor que devemos desenvolver, que Jesus nos ensinou, é o de nós conseguirmos ver em cada espírito que nós vemos presencialmente, que nós vemos à distância, através hoje em dia das telecomunicações, da internet, vermos nossos irmãos e desejarmos para todos que sejam iluminados pelos ensinamentos de Jesus e sigam o caminho do bem que Jesus nos convida a todos, sem nenhuma exceção.